Então, eu gostaria de abrir para uma conversa, um debate, todas as perguntas que vocês quisessem, evidentemente com a participação também da Cecília, que está ao nosso lado, fazendo também um depoimento, né, dela como uma das cenógrafas cariocas mais interessantes. Nós temos, teve uma passagem retumbante aqui dentro da escola, nós temos vários alunos aqui que nunca mais a esquecerão. Então, por gentileza, Cecília, eu gostaria que você falasse um pouquinho e depois nós vamos conversar um pouco sobre tudo que a gente viu e tudo que vocês quiserem saber, né, do Hélio e da Cecília. Vamos lá, Cecília. Bom, eu vou falar do Hélio, tá? Porque é o seguinte, eu tive 2 mestres na minha vida, tá? Eu trabalhei 20 anos com o Roberto Burle-Marx, fui aluno de Hélio Oswald. Então foram 2 influências super marcantes e determinantes na minha vida, tá? E quem foi meu aluno aqui em fotografia descritiva, depois de ver essas maquetes do Hélio, ver ele botando barbante aqui, vocês vão entender até que ponto ele influiu no meu conceito, né, de ver o espaço. Eu estava até comentando com ele, eu me formei em arquitetura, sou arquiteta, fui colega da Lídia e fiz, naquela época a gente tinha possibilidade de tirar cadeiras, tá? Porque o ciclo básico da arquitetura daria equivalência para Belas Artes. Então, o que foi que eu fiz? O meu ciclo básico de arquitetura, então, no 3º ano, no final do 2º ano de arquitetura, eu ingressei na Belas Artes fazendo a cadeira de cenografia, que foi uma coisa incentivada pelo Roberto Burle-Marx. Na época eu estagiava com ele. E encontrei o Hélio. E ele me deu, olha, eu não estou diminuindo nenhum arquiteto, mas assim, a influência dele, né, com o olhar que ele tinha de espaço, de concepção, de conceito, para a minha arquitetura, para o meu pensar em arquitetura, foi a coisa mais importante que eu tive, porque eu estava até comentando com ele que eu acho que o cenógrafo tem essa capacidade de trabalhar com um lado sensorial, que às vezes a arquitetura se perde. A arquitetura, desculpa eu estar falando muito de arquitetura, mas eu estou querendo comparar a experiência que eu tive com ele, do que ele passou. Por exemplo, a arquitetura islâmica, né? A mesma arquitetura gótica, eles trabalham com elementos cenográficos de luz, de sombra, de proporção, de cheio, de vazio, que eu às vezes acho que atualmente a arquitetura cada vez mais está se esquecendo desse tipo de linguagem do não ser, do vazio, né? Aí tem até o tal, né, o Lao Tse, né, que ele fala sobre o vazio, né, que o que determina um espaço, por exemplo, de um espaço fechado de 4 paredes, você coloca uma janela e você coloca uma porta, você dá uso àquele espaço. Então aquele espaço passa a ter, ele passa a ser exatamente pelo espaço vazio dele, assim como um vaso. O que é a utilidade do vaso? É o vazio dele, né? Então, eu acho que o Hélio, né, tem essa visão da cenografia. O não ser é o que é, né? E a força do não ser, quer dizer, a grande arquitetura é aquela que você delimita, né, ou o grande cenário, você delimita o espaço e você esculpe o ar, né? O ar é que é o ser, né? Então é uma maneira de ver, e o Hélio me passou isso, né? Porque o que ele faz é isso, ele esculpe o não ser, né? E transformando o não ser em ser. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar o que é isso, mas é exatamente. E aí, quando eu vim dar aula de geometria descritiva aqui, o que eu vi? Eu achava que a pessoa, o raciocínio abstrato, né, é essa compreensão do que é cheio, do que é vazio.
Então eu comecei a trabalhar, quem foi meu aluno sabe, eu pendurava uma cadeira, né, no ar, e aí fazia a projeção com barbante, das projeções horizontais, as projeções nas paredes, nos diversos diedros, e depois a gente construía sólidos com barbante e fazia as projeções, e via a projeção da luz, a projeção do barbante no chão. Então, quer dizer, esse tipo de linguagem toda, e fazia uns trabalhinhos de umas caixinhas, né? Que eu botava uma reta, aí eles tinham que fazer as projeções e fazer as linhas de projeção. Aí vocês vendo essas maquetes que o Hélio está passando, vocês viram que é muito parecido com os trabalhos que eu dava de fim de ano para essa turma, né? Então eu tô colocando aqui a influência que esse homem teve no meu trabalho, no meu ser. Não, porque assim, ele é um filósofo, tá? E o que ele passou quando eu tive o contrato mais estreito com ele, né, nessas aulas, ele passou a cenografia como uma filosofia, né? E eu vejo, né, o que eu sinto falta na arquitetura é a falta de filosofia, né? E o Hélio é um filósofo, é um monstro. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu sei que serão muitas. Cláudio.